duro. E o Sermão da Montanha, por ser um texto extremamente duro, acaba trazendo uma certa aversão, pelo menos desejo de não aproximação. Isso aconteceu no tempo de Jesus, quando Jesus ensinou dessa forma, os discípulos começaram a deixá-lo. E aí ele olhou para os 12 e perguntou: vocês também querem me deixar por conta desse discurso duro? E Pedro olhou para ele e disse: para quem iremos nós, se somente tu tens as palavras da vida eterna? Então, o texto é bem significativo nesse sentido, e nós vimos que não é simplesmente um olhar, mas é o olhar cobiçoso para a mulher do próximo, é o olhar detido, é o olhar que se detém no princípio do prazer e do prazer imediato, o olhar para a mulher que não é a sua mulher. Aí ele propõe uma coisa aqui que é extremamente forte. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Essa é uma cirurgia que ele propõe. É claro que isso não é literal, é no sentido de tire o seu olho daquilo que faz você tropeçar. É interessante essa palavra aqui, pecar, que na verdade quer dizer tropeçar. No original do Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, a palavra indica um alçapão, né? Todos nós conhecemos aquele velho e clássico alçapão de pegar passarinho, né? Que tem tipo uma varinha dentro que é amarrada a um ganchinho, e quando o passarinho pisa ali, aquela madeirazinha cai e o alçapão se fecha. É essa palavra aqui, né? Se a sua mão direita funciona como aquela varinha do alçapão, que faz você ficar preso no alçapão, tire aquela varinha da sua vida, ou seja, tire qualquer coisa de sua vida que faz você ficar preso, né? Estancado e paralisado na vida. Tire tudo aquilo que promove destruição na sua vida. E a gente sabe que a área da sexualidade é uma área que promove muita destruição. Destruição de casamento, de reputação, de dignidade e até da vida, né? Quantos casos passionais já houve na história e quantos a gente vê todos os dias acontecendo, não é? Enfim, então, o texto continua. E a gente entra na questão do divórcio agora. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Tem um minuto. Quem está com o microfone ligado, por favor, para pedir a você, por gentileza, para fechar o seu microfone, até terminarmos essa parte da reflexão. Obrigado. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Bom, parece mais uma vez uma palavra extremamente dura, mas é fundamental situar essa palavra no contexto. Qual era o contexto da época? O casamento para os judeus sempre foi uma instituição muito importante, muito nobre. E havia duas escolas rabínicas no tempo de Jesus. A escola chamada Escola de Shammai, Shammai era um rabino mais conservador, e a escola de Hillel. Hillel era um rabino mais liberal, ou seja, a escola de Shammai era da direita conservadora, digamos assim, e a escola de... pequenas coisas. Isso eu tenho que fazer, estudo do programa. Deixa eu só pedir novamente, deixa eu tentar... Ok, consegui aqui mute alguns que tinham o microfone aberto. Muito bem. Deixe-me... Ok, voltei.
Então, há duas escolas importantes com respeito a casamento na época de Jesus. A escola de Shammai, que era conservadora, e a escola de Hillel, que era uma escola progressista, digamos assim. A escola de Shammai dizia o seguinte, casamento é para sempre. E a única razão para o casamento se desfazer é o adultério. Essa era a escola de Shammai. A escola de Hillel, que era liberal, dizia o seguinte, não. Qualquer situação em que o homem unilateralmente decidir que a mulher se portou de maneira indecente já é motivo para divórcio. E esse indecente aqui é extremamente relativo e aberto, né? Por exemplo, se o homem percebesse que a mulher botou mais sal do que devia colocar na comida, isso por si só poderia ser considerado indecente. Se ela dormiu e amanheceu com o cabelo desgrenhado, né, o hálito ruim, ele poderia simplesmente escrever uma carta. Era extremamente simples o divórcio. Escrevia uma carta dizendo, com esta carta, eu, fulano de tal, desobrigo essa mulher de qualquer compromisso conjugal comigo e ela está livre para casar com quem quiser. Era uma carta simplesmente assim. Mas a mulher jamais poderia se divorciar do homem. Não é? Jamais. Então, tornou-se uma coisa extremamente banal, né? E unilateral. O homem tratava a mulher dessa forma, né? Isso estava na lei. Portanto, o que Jesus está combatendo aqui é essa flexibilidade tão grande que acaba se transformando numa tremenda injustiça, principalmente contra as mulheres. Jesus está aqui, de certa forma, caminhando com a escola de Shammai, que era mais rígida, não é? Agora, o que Jesus está dizendo aqui, isso é extremamente importante dizer, porque ainda hoje há muita gente que fica dentro de casamentos abusivos, né, e abusos crônicos, né, mulheres que são psicologicamente abusadas, fisicamente abusadas, mas permanecem numa relação abusiva por causa dessa interpretação. Não, eu não posso mais me divorciar, porque se eu me divorciar, eu estou pecando contra Deus, e pecando contra Deus eu vou para o inferno. Então, essa é uma tirania que não estava no coração de Jesus, pelo menos é o meu pensamento. O que Jesus está dizendo aqui é que o adultério é porta para legitimar um divórcio, né? Porque o adultério é a quebra de aliança, né? Mas o adultério é uma coisa extrema, é o que Jesus está dizendo aqui. Qualquer situação extrema que quebre a aliança do casamento é passível de avaliação para uma possível descolagem, né? E a gente não tem no adultério um ato extremo isolado, não há outros atos extremos. Por exemplo, se um homem bate numa mulher, se o homem abusa de uma mulher psicologicamente de maneira crônica, enfim, são situações extremas que abrem portas para uma avaliação. Será que vale a pena continuar dessa forma? Né? Porque às vezes é até melhor uma descolagem assistida do que uma permanência dentro de um inferno conjugal. Enfim, agora eu sempre costumo dizer e orientar as pessoas que me procuram no sentido de que divórcio não é remédio, divórcio é uma amputação. A gente só arranca e deixa arrancar, tirar um pedaço do corpo quando está gangrenado, quando ameaça o corpo inteiro. Então, é uma coisa extremada, não é uma coisa, eu estou com uma ferida aqui no meu braço, arranca aqui para passar essa dor. Né? Então, é assim que eu encaro a relação conjugal. Enfim, deixe-me continuar repartindo aqui. Então, o que Jesus está querendo combater é a banalização do casamento. Por exemplo, o mundo palestino era dominado pelo Império Romano, e o Império Romano havia recebido a influência dos gregos, e os gregos também banalizavam o casamento. Né? Esses grandes filósofos que a gente conhece, Sócrates, Platão e tantos outros, Epicuro,
né? Eles tinham, fora do casamento, eles tinham outras mulheres. Isso era normal, isso era até esperado, né? Por exemplo, Demóstenes, aquele grande orador grego, ele dizia o seguinte: nós temos as cortesãs, que eram as prostitutas da época, nós temos as cortesãs para o nosso prazer físico. Nós temos as concubinas, que eram as mulheres fora do casamento, né? Mas eram estáveis, relações estáveis. Nós temos as concubinas para a alegria do dia a dia, a convivência do dia a dia. E nós temos as esposas para a procriação de filhos. Esse era o pensamento grego. Então, o que Jesus está trazendo aqui é um resgate do valor da mulher, e não apenas defendendo que o casamento é indissolúvel de qualquer forma, não é? Então, essa é a perspectiva que pelo menos eu tenho desse texto. Muito bem. Deixa eu ver se pelo menos caminhamos um pouco mais aqui. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Muito importante pensar nisso aqui, porque era outra prática muito corrente na religião daquela época. Porque as pessoas não confiavam umas nas outras, a pessoa empenhava a sua palavra e lá na frente quebrava a palavra. Então, eles lançaram essa tradição. Se alguém jurar em nome de alguma coisa, especialmente em nome de Deus, é porque ele está falando a verdade. A gente hoje ainda usa esse tipo de coisa, né? Eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha vida, eu quero ver meu pai mortinho, se, enfim, o que eu disser não for verdadeiro. Isso era muito comum no tempo de Jesus, né? E Jesus está dizendo, não jure nem pelo céu, nem pela terra, né? Porque você não sabe o que pode acontecer e o que vai acontecer. Você não pode tornar um cabelo branco, né, ou preto. Né? Você não tem poderes sobre isso. Aí ele diz, seja o seu sim um sim redondo, né? E o seu não da mesma forma, porque o que passa disso vem do diabo, vem do maligno. Ou seja, se você não honra a sua palavra, não é? Isso não vem de Deus. Então você não precisa jurar pelo céu, nem pela terra, nem pelo seu nome, nem por sua mãe. Enfim, dê a sua palavra, como diz o nordestino, enrole o fio do bigode e a sua palavra é igual ao seu fio de bigode. Né? Então, é o que Jesus está combatendo aqui, é a banalização da palavra, é a banalização do casamento, é a banalização da dignidade feminina, é tudo isso que ele está combatendo aqui, não meramente a instituição do casamento por si somente, mas a dignidade das pessoas envolvidas nesse tipo de dinâmica. Muito bem. Dito isto, vocês podem abrir os microfones e contribuir, fazendo perguntas, fazendo contrapontos, críticas, para a gente azeitar um pouquinho o debate aqui. Alguém? Robson, você sempre está trazendo a sua contribuição, vamos ouvi-lo. Hoje eu estou um pouco mais soltinho, mais alegrinho. Que bom. Então, eu acho que eu descobri de onde surgiram os cartórios. Os cartórios? Para reconhecimento de firma. Uhum. Ainda hoje eles estão aí. Exato. Essa lição ainda não foi muito bem aprendida. Verdade. Hoje, aqui nos Estados Unidos, só um dado importante
estatístico, 5 em cada 10 casamentos de primeira vez terminam em divórcio, nos primeiros 5 a 7 anos. E aí o indivíduo se divorcia e diz, agora eu vou acertar. As estatísticas mostram que 7 entre 10 casamentos de segunda vez terminam em divórcio. E de terceira vez, cerca de 8 terminam em divórcio. Essas são as estatísticas aqui. É claro que isso não é destino, há muito casamento de segunda vez e até de terceira vez, perdão, que dá certo, mas, enfim, aquela ilusão de achar, não, eu vou largar dessa relação porque, enfim, não estou feliz, vou partir para a próxima. Né? É isso que permeia, né, as decisões de nossa cultura a esse respeito. Né? E é claro, há situações que precisam ser bem avaliadas, porque carregar um inferno dentro de casa para sempre, acho que não é da vontade de Deus também, não. Mas eu vou brincar com você, falar assim, errar, você conclui com a tua observação que errar é humano, insistir não é tão inteligente, né? Verdade, verdade. Não posso falar nada, eu sou casada com um divorciado, e tá tudo muito bom. Que bom, que bom. Então você está dentro da estatística positiva, né? É, os 30% que sobraram. Do outro lado, que bom. Isso. E sempre há a oportunidade de casar pela segunda vez dentro do próprio casamento. Eu já vi muito isso acontecer, né? Ou seja, a renovação da própria relação. Né? Mais alguém? É aquele velho ditado, né? Bom me fará quem me substituirá. Então, o segundo casamento muitas vezes vem de uma análise mais profunda do erro que foi a separação, porque não estava sendo valorizado o primeiro cônjuge da maneira adequada. Você disse, não há nenhuma obrigação de se ver no inferno, mas há que se ter uma compreensão e, principalmente, há que se entender as características das pessoas. Ninguém casa com uma pessoa ideal, certo? Embora a gente pense isso quando casa. Mas a vida mostra que há que haver compreensão, respeito e, principalmente, o entendimento daquilo que o outro ser que está conosco tem. Às vezes ele tem uma missão que a gente não gosta, mas é aquela missão que ele tem e a gente tem que respeitar, certo? Exato. E você falou, assim, na verdade eu falei, você trouxe de volta a questão do inferno, né? Eu me lembrei de Jean-Paul Sartre, ele tem um romance chamado Sem Saída, aqui é No Exit, eu acho que é traduzido Sem Saída no Brasil. E são 3 indivíduos que morrem e vão para o inferno, e o inferno de Sartre é um hotel 5 estrelas, e eles se dão bem no início, depois começam a brigar, depois de alguns dias. E chega num ponto em que um deles diz assim, vocês sabem o que é o inferno? Na verdade, o inferno são os outros. Né? Porque cada um fica culpando o outro pelas desavenças entre si. Então, a gente está sempre achando que o inferno está nos outros e nas atitudes dos outros. Às vezes está com a gente, às vezes está do lado de cá. Então, é sempre bom fazer uma autocrítica, uma autoavaliação e mudar algumas atitudes a fim de beneficiar a relação, seja conjugal, seja de amizade. Eu acho que nessa linha, pastor, o que o senhor falou, o casamento é uma aliança de 3 dobras, né? Tem você, o outro e Deus. Se você não traz Deus, não traz Jesus para essa aliança, não há como dar certo. Porque é justamente a gente procura culpar o outro, culpar o companheiro no casamento. Na verdade, deve estar com a gente. Então, para poder enxergar isso, é só trazendo Deus ali para poder estar junto nesse casamento. E não ter expectativa de mudar o outro. Né? E a gente trabalha com divórcio aqui no escritório e o que eu vejo é sempre essa linha de que o outro é culpado. Não adianta, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o 4º casamento. Não adianta. Você tem que se transformar. E essa transformação não vem da gente no nosso braço. Né? É só Deus. É só Jesus. Então, por isso que no casamento a aliança é uma aliança de 3 dobras. A gente tem que ter isso sempre em mente.
Mas que também não, como falaram aqui, o inferno não há como, né? Existe, né? Até contando aqui rapidamente, um amigo, enfim, ia se divorciar, eu falei, vamos tentar mais um tempo, no aconselhamento. Depois que eu tratei com a mulher dele, eu falei, não tem jeito, vai, porque existe coisa que não tem como, né, tocar, mas é ter Deus aí para não poder, enfim. Que homem defende homem, hein? Não, nem sempre. Mas é ter Deus no casamento, é trazer ele para essa aliança. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma questão. Quem está falando? Maria Ângela. Sim, Maria Ângela, por favor. Você fez uma excelente descrição pela visão masculina, e sempre eu fico com dúvida, e como fica a mulher, né? Porque fica bem claro que a mulher não pode se casar novamente, ela não tem esse direito, e isso foi para uma época. Como você enxerga isso hoje? Boa pergunta, Maria Ângela, boa pergunta. Na verdade, eu não vejo, aliás, nunca vi, e essencialmente não vejo que a mulher é impedida de se casar novamente, nem o homem, né? Repito, o Jesus não estava botando a ferro e fogo essa perspectiva de um casamento para sempre. E o que ocorre hoje é que algumas mulheres, principalmente mulheres, quando elas saem de uma relação, elas ficam solteiras porque elas acham que se casarem novamente, elas estão cometendo adultério. Eu não vejo dessa forma. A gente não pode ver aquilo de maneira tão literal, mas o que Jesus tinha em mente a combater, que era a banalização do casamento, sobretudo da figura feminina. Então, você perguntou, a minha opinião direta é essa, não vejo nenhum problema da mulher ou do homem se casar novamente. Eu não vejo que estejam cometendo adultério. Mas se a gente conseguir, assim, fica bem claro essa posição, né? Assim, nós vemos que isso não é problema, mas eu não consigo encontrar uma outra tradução para o que foi escrito. Você entendeu a minha dúvida? Estou entendendo. E tem que seguir, assim, o que está escrito é a verdade. E eu queria entender uma outra forma, alguém que pudesse interpretar de uma forma diferente. Uma visão diferente. Não sei se você entende o meu questionamento. Entendo perfeitamente, e esse é o questionamento de muita gente. Porque todas as vezes que a Bíblia se refere à mulher, eu não sou feminista, entendeu? Não estou querendo defender absolutamente nada, mas pelo menos uma melhor igualdade, entendeu? E toda vez que a Bíblia se refere à mulher, em relação à postura, vestimenta, à subserviência, e em relação ao matrimônio também, isso fica bem marcante. E eu sempre tento encontrar uma outra alternativa para essa leitura, e eu não consigo. E eu pergunto, as pessoas às vezes não conseguem responder, sem sair do que está escrito, entendeu? E trazer uma visão própria. Eu entendo. Deixe-me só dizer em que contexto isso foi escrito e ensinado. Eu falei que os romanos eram dominados pela cultura grega. E na cultura grega, o casamento era extremamente banalizado, como eu já falei. Na lei romana, a lei romana era a lei do pátrio poder, né? O poder da figura do patriarca. Então, era poder de vida e de morte, inclusive sobre as mulheres no casamento e sobre os filhos. Para você ter uma ideia, pela lei romana, o filho podia ter 50 anos de idade. Enquanto o pai não morresse, o pai tinha poder de vida e de morte sobre o filho, independente de qualquer coisa. Então, a mulher era propriedade do marido no contexto da lei romana. E no contexto do Oriente, ainda hoje, por exemplo, em alguns países muçulmanos, a mulher é propriedade do homem, não é? Então, é nesse contexto que Jesus ensina. E é nesse contexto, aliás, que a Bíblia é escrita. E a Bíblia é escrita por homens, essencialmente homens.
né? E não por maldade, mas homens influenciados por sua cultura. Se a Bíblia fosse escrita hoje, provavelmente nós teríamos, dentro da mesma mensagem da dignidade humana, nós teríamos uma redação diferente. Essa é a minha opinião. Por isso, é importante que se diga, Jesus está tentando resgatar a dignidade feminina aqui, a dignidade da mulher aqui, porque ao homem não era nenhum problema se casar novamente. Deixava uma, casava-se com a outra no outro dia, sem problema nenhum. Para a mulher, não. A mulher não poderia, porque ela era considerada propriedade do homem. Não é? Enfim, então, se você se apegar à letra, né, de maneira literal, você fica presa. Né? A literalidade, como, por exemplo, hoje, muitos muçulmanos leem o Alcorão de maneira literal e acabam explodindo uma bomba e matando outros ao redor, por uma questão de interpretação literal do texto. Então, eu sei que isso é difícil, Maria Ângela, não existe uma resposta pronta e é um debate amplo, mas, pelo menos nesse primeiro momento, a minha resposta seria nessa linha. É claro, com flexibilidade para entender contrapontos e até mudar minha opinião, caso eu me convença. Eu tenho um comentário a fazer. Sim. A minha visão, a minha interpretação do texto é que Jesus foi um dos primeiros a defender as mulheres. Ele viu uma situação caótica da época e ele fez certas colocações. Se a gente voltar à leitura, né? Ele está visivelmente buscando a proteção das mulheres, né? Uma mais proteção no texto, né? E foi um feminista muito grande, já entendendo um grande problema da época, né? Então aí de caótica, de o homem mandar em tudo, né? Ele já começou a mudança que hoje está aí no mundo, né? Sem dúvida. Eu sei que é muito amplo, a Bíblia foi escrita há 2000 anos e era um mundo extremamente diferente em todos os sentidos. É claro que a Bíblia mantém a sua essência intacta, mas é importante ler na perspectiva de quem a lia naquela época, para os destinatários daquela época, e não a ferro e fogo tentar implantar tudo de maneira literal o tempo inteiro. Né? Então, é importante essa flexibilização sem a banalização do texto, diga-se de passagem. Né? Cada vez que eu leio e conheço a Bíblia, mais eu amo a Bíblia, mais eu percebo que não é um mero texto humano, não é um mero clássico como Homero, como Shakespeare, que são maravilhosos. A Bíblia tem um lastro eterno por trás dela, que é um mistério, pelo menos para mim. E cada vez mais eu me apaixono por esse texto, que é belo e que me transmite muita vida. Mas nosso tempo está estourado, e eu agradeço demais a participação de vocês, de cada um de vocês que falou, que comentou, que escutou. Obrigado a todos vocês mesmo pela participação e o enriquecimento desse debate de hoje, tá bom? Desejo a todos vocês uma semana muito abençoada, produtiva, cheia de paz, com muita lucidez e sabedoria. Amém? Amém. Obrigada, Bom dia boa a todos. semana a todos. Bom dia, semana a todos. Bom dia. Tchau, tchau.